Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Quinta-feira, o título da lição é Condenação. Me chamou a atenção esse verso 24 do capítulo 5 de João, quando ele começa dizendo assim: os que creem em Jesus não entram em juízo. E o que seria entrar em juízo? O verso 29 do capítulo 5, ele responde isso. Lembre-se quando ele fala assim: eis que vos vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Então, entrar em juízo, no verso 24, e ressurreição do juízo, é o mesmo que ressurreição da condenação e juízo da condenação. Embora todos vão comparecer dentro do tribunal de Deus, é o que Paulo fala aos Coríntios. Então, assim, todos vão comparecer ante o tribunal de Deus, porém em situações diferentes. O mesmo se aplica para o capítulo 5 de João, verso 29. Eis que vem a voz, eis que vem um dia em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Ou seja, a ressurreição será universal. Todos irão ressuscitar. E também o juízo é para todos. Só que o juízo haverá um juízo prévio, um juízo que é anterior ao juízo da condenação, que é chamado de juízo pré-advento, ou como é conhecido por nossa própria doutrina, né? Juízo investigativo, e depois o juízo da condenação. Então, esse texto, a lição de hoje com o tema condenação, tem a ver com esses dois versos, João 5:24 e 5:29. O juízo, ou não entrar em juízo, quer dizer não entrar em condenação. Isso para aqueles que se mantêm crendo. E esse verbo crer, no original, na verdade, no termo escrito por João, ele é escrito, irmãos, só em seu evangelho, em suas cartas, cerca de 108 vezes. Olha só a importância que João deu à expressão crer. 98 vezes é dita no evangelho de João, e as outras 10 é encontrada em suas cartas. A inteligência virtual, eu estava vendo artificial, melhor dizendo, eu estava procurando aqui, pesquisando sobre a quantidade de verbo, a quantidade de expressões que é dita nos escritos de João sobre a expressão crer. Lá ele descreve que no capítulo, em Apocalipse, o termo é colocado cerca de 24 vezes. Então, se formos somar, dá quase que 50% de tudo que é escrito no Novo Testamento, o termo crer. O próprio autor aqui, na lição 3, ele chegou a descrever que essa expressão é colocada 241 vezes no Antigo Testamento. E só no Evangelho de João é quase que 60% em seu Evangelho. A maioria está tudo nos escritos de João. Não só no seu Evangelho, perdão, né? No escrito de João, no Evangelho de João, nas cartas de João e no Apocalipse. E quando eu observo isso aqui, eu vejo o quanto João deu importância a isso. E por quê? O crer, irmãos, tem a ver com salvação. O crer tem a ver com livrar-se da perdição eterna. Então, assim, esse mesmo texto, crer, essa mesma expressão crer, melhor dizendo, o verbo crer, se aplica também na última expressão de Marcos, em capítulo 16, verso 16. Quando ele chega a dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, a expressão crer tem a ver com isso. Mais adiante, nós encontramos aqui a maneira como Jesus lidou com o pecado, ou melhor dizendo, com a tentação no deserto. Primeiro ponto que aqui é falado, né? Quando se crê na palavra, se encontra força. Olha o que é que Provérbios descreve. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Essa expressão escudo é uma garantia de proteção. Esse escudo serve para você se defender e para você se proteger. Então Jesus se protegeu com ela e também tornou-se uma arma ofensiva. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Então, se eu e você viver pela palavra, iremos fazer valer o que Martinho Lutero disse no seu hino Castelo Forte. Sei que a palavra vencerá, sabemos com certeza. Então, a palavra, ela é vencedora. A palavra, quando humanizada, quando interiorizada na vida da pessoa, ela torna uma arma eficaz para vencer a condenação, para vencer as armas do diabo. Então, é necessário que se faça valer. Eva, irmãos, caiu, infelizmente, por essa causa, porque ela não quis crer. O autor colocou aqui a expressão assim: Eva dependeu, Deus transmitiu a Eva a luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim.
Me permite aqui ir contra, de certa forma, entre aspas, o autor, porque essa expressão árvore que se encontra no meio do jardim não foi Deus que tinha dito para Eva. Deus disse para Eva que a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Eva foi que disse à serpente, a árvore que está no meio. E quando Eva troca essa expressão de árvore do conhecimento para a geografia da árvore que está no meio, Satanás se aproveita daquela situação. Então, aproveitando aquela situação, ele automaticamente pega o fruto proibido, de acordo com Patriarcas e Profetas, coloca nas mãos de Eva e faz ela raciocinar as palavras dela, quando ela chega a dizer assim, Deus disse que não deveríamos comer e nem tocar. Ele coloca na sua mão e mostra que era ineficaz a sua palavra, quando ela disse que não poderia tocar. Você tocou nela. E olha o que aconteceu. Nada. O autor também comenta aqui um texto que está no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo da página 24, quando chega a dizer assim, ele mesmo havia comido do fruto e por conta disso alcançou o dom da fala, ou a condição de falar. Logo, Eva, conhecendo a serpente, sabendo que ela não falava, ela passou para Eva a percepção de que o que Deus tinha dito não tinha fundamento, porque o que ela estava vendo era muito mais importante. Sabe, irmãos, Paulo aos Coríntios escreve assim, capítulo 15, andamos por fé e não por vista. Devemos ter muito cuidado em tudo aquilo que nossos olhos contemplam. Não acredite nos seus olhos, mesmo que aquilo seja aos seus olhos real. A palavra de Deus deve ser sempre prevalecente, sempre prioridade. Sempre ela deve ter uma superioridade acima de qualquer outra coisa. Se quisermos vencer, a palavra de Deus é arma de luz para nos fazer vencer. E aqui, Jesus nos mostrou que através dessa palavra, ele alcançou a vitória. Que eu e você possamos alcançar a mesma vitória, que a condenação em Cristo Jesus, como diz o texto de Romanos, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito é viver pela palavra. Que eu e você vivamos por essa palavra desde agora e para sempre. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem a nós concedida neste dia, e que nós possamos, Senhor, a cada dia não entrarmos em condenação, mas estamos dispostos a andar no senhorio do Senhor. Perdoa nossas faltas, concede-nos neste dia a tua paz, permanece conosco, Senhor, e nos livra do poder do mal, e nos dá vitória pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.